E aí, bicho? É o seguinte, agora vamos conversar um pouco aí sobre a diferença dos conceitos de distância percorrida e deslocamento escalar, tá? Normalmente tem muita confusão quando vai se diferenciar esses dois conceitos, então presta muita atenção em cada parte dessa aula, tá? Em alguns momentos pode ser que a coisa fique um pouco complicada, então presta bastante atenção, tá? Fecha o ocioso aí, meu. Atenção só aqui no vídeo, certo? Então beleza, ó. Vamos pensar o seguinte. Vamos pensar, esse aqui é um mapa, tá? De uma cidade. Vamos pensar que você quer ir aqui, ó, desse ponto vermelho do cemitério até a catedral lá em cima, no outro ponto vermelho, né? Então, para ir desse ponto até esse ponto, você seguiu essa trajetória em linha reta aqui, certo? E o sentido da trajetória, o sentido positivo da trajetória é em direção à Catedral Metropolitana, certo? Então, a gente pode dizer que a posição inicial, a sua posição inicial é essa e a sua posição final é essa aqui, na Catedral. Beleza. Então, vamos pensar no deslocamento escalar. O que seria o deslocamento escalar nesse movimento que você executou, certo? Ó, o deslocamento escalar é a distância entre a posição inicial e a posição final de um movimento, certo? De um móvel. A posição inicial, onde o móvel começa o movimento, e a posição final, onde o móvel termina o movimento. A distância entre essas duas posições é o deslocamento escalar. Então vamos considerar aqui, ó, vamos contar os quarteirões e vamos considerar como se cada quarteirão tem exatamente 100 metros, tá? Então vamos contar o nosso deslocamento escalar aqui, ó. Foram 1, 2, 3, 4, 5 quarteirões, então 500 metros, certo? Deslocamento escalar 500 metros. Agora a distância percorrida, ela é até mais simples, tá? A distância percorrida é nada mais, nada menos do que tudo que você percorreu, tudo que você andou, certo? Então é lógico, se você for em linha reta aqui, você andou os mesmos 500 metros, certo? Então a distância percorrida também é 500 metros, tá? Então, só para retomar rapidinho, deslocamento escalar é a distância entre a posição inicial e a posição final, e distância percorrida é tudo que você andou, tá? Se ainda você não sacou a diferença entre os dois, calma aí que ainda tem muito exemplo pela frente, certo? Vamos pegar um exemplo aqui de uma trajetória um pouco diferente, ó. Eu tenho a mesma posição inicial e a mesma posição final, e a trajetória é um pouco diferente, certo? Então, vamos calcular a distância percorrida, tudo que você percorreu. Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadras, certo? 7 quarteirões. Você percorreu 700 metros. Agora, vamos calcular a distância entre a posição final e a posição inicial. Essa distância tem que sempre ser calculada sobre a trajetória, tá? Você não pode sair da trajetória para calcular no deslocamento escalar, certo? Então, o seu deslocamento escalar também vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 700 metros, certo? Beleza. Agora vamos pensar num negócio diferente aqui, num exemplo diferente, no exemplo onde a distância percorrida e o deslocamento escalar são diferentes, tá? Então vamos pensar agora que vamos voltar para a linha reta, já que a gente vai trabalhar muito com trajetórias retilíneas, certo? Nesse começo do estudo da cinemática. Então, de novo, você foi de uma linha reta aqui do cemitério até a Catedral Metropolitana, só que você resolveu voltar e terminou o seu movimento aqui, certo? Então você foi da posição inicial até a Catedral Metropolitana, aqui, e depois voltou e terminou o seu movimento aqui. Então essa agora é a sua posição final, beleza? Tá. Então agora vamos pensar na distância, certo? Então a distância que você percorreu foi 1, 2, 3, 4, 5 quarteirões para chegar até a catedral, depois 6, 7, 8 até chegar na sua posição final. Então, como cada quarteirão tem 100 metros, a sua distância foi de 800 metros, certo? É evidente, tá? Agora, o seu deslocamento escalar vai ser
a distância entre a posição inicial e a posição final, que vai ser 2 quarteirões, ou seja, 200 metros, certo? Então, agora dá para você notar a diferença entre distância e deslocamento escalar. Eu espero, né, bicho? Tá? Beleza. Então, vamos agora pensar mais tecnicamente aqui. Vamos pensar mais baseado no nosso, na nossa física mesmo, tá? No que a gente usa na física. Então, a gente tem aqui a trajetória em linha reta, orientada com sentido positivo para a direita. A gente tem o espaçamento das marcações de 50 em 50 quilômetros, tá? E cada posição possível nessa trajetória está representada por uma letra, assim como você já aprendeu a fazer lá nas aulas passadas sobre trajetória, beleza? Então, vamos pensar agora aqui, ó. O meu móvel partiu do ponto B e foi até o ponto F, tá? Eu estou representando aqui como um círculo vermelho a posição inicial e um círculo preto a posição final, certo? Então, foi daqui até aqui. Tá? Então foi para a direita, certo? De B a F. Distância percorrida, muito simples. Basta você fazer a contagem de quanto esse móvel percorreu para ir de B a F. Foram 50, 100, 150, 200 quilômetros, certo? Então, foram 200 quilômetros de distância percorrida, ok? Agora, deslocamento escalar. O deslocamento escalar, quando a gente for tratar dele em exercícios, etc., a gente vai usar uma equação, tá? E o deslocamento escalar ele vai ser representado por esse símbolo aqui, certo? A distância a gente representa pelo símbolo D, tá? Às vezes D maiúsculo, às vezes D minúsculo. Mas o deslocamento escalar ele é representado por esse símbolo aqui, ó, é um triângulo e um S minúsculo, tá? Esse triângulo aqui, na verdade, é uma letra chamada delta, certo? Uma letra grega. Esse delta aqui, ele representa intervalo, certo? Ou diferença, tá? Então, na verdade, o deslocamento escalar pode ser lido como o intervalo entre posições, certo? Intervalo entre posições, tá? É por isso que a gente usa o ΔS para representar. Vamos lá então, ó. A equação para você calcular o deslocamento escalar vai ser essa aqui, ó. ΔS é igual a S menos S0, tá? O que significa esse S menos S0? S é posição final, certo? O ponto final, o ponto de chegada do móvel nesse movimento. E S0 é posição inicial, tá? É o ponto de onde o móvel partiu, a posição de onde o móvel partiu. Às vezes você vai encontrar na literatura aí posição final como SF e posição inicial como SI, tá? Eu prefiro usar esse esquema aqui, a letra representando o final e a letra com um zero, um pequeno zero na frente para indicar inicial. Esse zero significa que é a posição no tempo zero, certo? Ou seja, no início, tá? Então fica atento com essas demarcações aí. Então beleza. Então vamos substituir agora aqui, ó. Vamos pensar qual que é a posição final e qual que é a posição inicial. Bom, se o móvel foi de B até F, é lógico que F vai ser a posição final e B vai ser a posição inicial. Então eu posso transformar a minha fórmula, a minha equação nisso aqui. S menos S0 vira SF menos SB, que são as minhas posições finais, final e inicial. Beleza? Ok. Agora vamos substituir pelos valores. Então, a posição final, a SF, F por causa da demarcação aqui, F não é por causa de final, tá? É 150 km, essa posição, menos a posição inicial, SB, que é menos 50 km, tá? Então, menos 50, que é a posição B. Então, espero que você saiba que quando você tem dois sinais de menos, tá? Isso vira uma soma, vira mais. Então você vai ter que o seu deslocamento escalar é 200 km, certo? Então é a mesma resposta da distância percorrida, tá? Ah, mas então é só eu contar só. Não, beleza, irmão. Você pode só contar para calcular a distância, tá? Mas o deslocamento nem sempre vai ser igual à distância e nem sempre vai ser simples assim,
certo? Nem sempre você vai saber tudo sobre o caminho, tudo sobre o trajeto do movimento do seu móvel, tá? Então use essa equação para garantir, certo? O cálculo do deslocamento. Vamos lá, vamos para mais exemplos, tá? Vamos pensar agora, olha a diferença do exemplo anterior e desse exemplo, certo? No exemplo anterior, vou voltar aqui, ó. Eu tinha que o meu móvel começou em B e terminou em F. Agora as cores se inverteram, ó. O ponto preto aqui foi para o B e o ponto vermelho foi para o F, tá? Então aqui eu estou indicando que o móvel agora, em vez de ir para o B até o F, ele está indo do F até o B. Então ele só inverteu o sentido do movimento, certo? Vamos ver que diferença isso vai fazer para o deslocamento escalar, tá? Eu já te adianto que para a distância percorrida não faz diferença nenhuma, é só você contar aqui, ó. Ele andou 50, 100, 150, 200 km. Fechou. Distância percorrida então é a mesma. Então não importa se o sentido foi invertido, tá? Agora o deslocamento escalar, vamos lá. Então ΔS, a posição final menos posição inicial. Agora inverte. Agora a posição final é SB e a posição inicial é SF. Então substituindo os valores eu vou ter SB que é menos 50 menos SF que é 150. Menos 50 menos 150 vai dar menos 200 km. Então observa que quando eu inverto o sentido do meu movimento, eu também inverto o sinal do valor do meu deslocamento escalar, certo? Então toda vez que você tiver um deslocamento escalar negativo, significa que o seu móvel está percorrendo no sentido oposto da trajetória, no sentido contrário à trajetória. Se o seu deslocamento escalar tiver sinal positivo, certo? Ou sinal nenhum que indica positividade, o seu móvel está indo no sentido favorável, no sentido da trajetória, tá? Beleza, então. Vamos pensar agora num negócio um pouquinho mais complexo, tá? Agora, ó, eu tenho esses 3 pontos aqui de parada do meu móvel, certo? O ponto vermelho vai indicar de novo a posição inicial. Aí o meu móvel ele foi aqui até o ponto E, né? Que eu estou indicando pelo ponto azul, que significa ponto de passagem, nesse caso, e ele volta até o ponto C, representado pelo ponto preto. Então, ó, vamos lá, o móvel saiu de A, foi até E e voltou para C, beleza? Ok, então vamos lá, vamos calcular a distância percorrida. Então, ó, vamos pensar primeiro para ir de A até E, depois a gente soma a volta até C, certo? Então foram 50, 100, 150, 200 km. Aí teve que andar mais 50, mais 100 para voltar até C. Então 200 para ir de A até E, mais 100 para voltar até C, são 300 km de distância percorrida, certo? Sacou então como é que faz a distância percorrida? É só você contar, ó, como o espaçamento aqui é de 50 e 50 km, eu sei que cada espaço desse representa 50 km, é evidente, é óbvio, não precisava nem estar falando isso. Tá? Então a distância percorrida é simples. Agora vamos para o deslocamento escalar, para o ΔS, certo? Então vamos lá, vamos colocar na equação. A ΔS é a posição final menos posição inicial. A posição final agora vai ser aqui, no SC, certo? E a posição inicial SA, vai ser aqui no A, beleza? Que é onde o carro iniciou o trajeto e a final onde ele terminou o trajeto. Observa que para o deslocamento escalar não interessa o que o carro ou que qualquer móvel fez no meio do trajeto, no meio do movimento. Não interessa, mano, não interessa se ele foi para o ponto E, não interessa se ele foi para o inferno para voltar até C. A única coisa que interessa aqui é a distância entre a posição inicial e a posição final, certo? Então aqui fica mais claro ainda a diferença entre deslocamento escalar e distância, porque para a distância percorrida importa se você andou mais ou andou menos para chegar até C. Para o deslocamento escalar não, tá? Então vamos fazer a nossa conta aqui, ó. Substituindo aqui, então, na posição C é 0, porque é a origem, ok? Menos a posição A, que é o ponto inicial, a posição inicial, que é menos 100. Menos com menos mais, 0 mais 100, 100 km é o meu deslocamento escalar. Viu só a diferença entre a distância percorrida e o deslocamento escalar? Sacou? Então nem sempre deslocamento escalar e distância percorrida vão ser iguais. Na verdade,
os dois só vão ser iguais quando o móvel vai direto de um ponto a outro, tá? Quando ele não passa por outras posições e depois volta e termina o trajeto, certo? E lembre-se do sinal do deslocamento, ó. O sinal do deslocamento aqui é positivo, certo? 100 km. Por quê? Porque ele começou em A e terminou em C. Significa que ele se deslocou no sentido favorável, no sentido positivo da trajetória, que nesse caso é para a direita, certo? E normalmente vai ser para a direita, tá? E agora os casos onde a distância percorrida vai ser zero e o deslocamento escalar vai ser zero, certo? A distância vai ser zero se o móvel não se movimentar. Se o móvel não sair do lugar, ele não vai percorrer distância nenhuma, evidentemente, então a distância percorrida vai ser zero, tá? Se o móvel for você e você andar um passo, você já teve uma distância percorrida, certo? Já o deslocamento escalar, não. O deslocamento escalar, se o seu móvel ou você saem de um ponto inicial, vai até aonde for que seja e depois volta para o mesmo ponto, o deslocamento escalar vai ser zero, certo? Então sempre que o ponto inicial, o ponto de partida e o ponto de chegada for o mesmo, o deslocamento escalar vai ser zero, ok? Se você, por exemplo, andar em círculo e voltar para o mesmo lugar, você não se deslocou, certo? No fim das contas você parou no mesmo lugar. Então o seu deslocamento escalar vai ser zero, tá? Isso aí pode ser confirmado simplesmente você aplicando na equação, tá? Se você quiser. Por exemplo, vamos supor que você sai do ponto 50 km e vai, não sei para onde, volta para o ponto 50 km. Posição inicial, 50 menos... posição final, 50 menos posição inicial, 50, é igual a zero, certo? Isso é óbvio, tá? Então é isso, cara. Espero que você tenha entendido a diferença entre distância percorrida e deslocamento escalar, tá? Não esquece de dar uma olhada nas apostilas, que você pode fazer o download ou abrir online gratuitamente. Basta você cadastrar o seu e-mail, certo? No site da Academia BEMUS Física. O link está na descrição, tá? E também dá uma olhada no ciclo de provas para você se preparar adequadamente, tá? O ciclo de provas também, o link tá na descrição, você encontra no site da Academia BEMUS Física. Custa só R$ 7,90 por mês a mensalidade da assinatura, certo? É nóis, bichão!